cursando Física, licenciatura na UFC. E eu entrei no ano passado pelo Enem. Eu fiz a prova bem tranquilo, eu acho que foi isso que contribuiu para um bom resultado. Eu fiz cerca de 120 questões. A minha maior dificuldade foi a resolução da redação. A redação é no segundo dia da prova do Enem e eu queria apenas me livrar da redação. Então eu fiz 8 linhas, consegui obter uma nota de 560 pontos, que deu certo para a minha entrada na universidade. A minha maior dificuldade foi na área das exatas, apesar de eu ter escolhido o curso de Física, Ciência da Natureza, eu tive grande dificuldade em resolver, porque o Enem de hoje ele tenta contextualizar as questões e eu sou um cara muito objetivo, ler aqueles textos me atrapalha um pouco em focar em resolver a questão, né? Mas não são questões difíceis, é mais interpretação. Eu acredito que foi esse o grande diferencial do Enem, é a interpretação do texto. Para quem vai fazer a prova do Enem esse ano ou nos próximos, a dica é concentrar bastante no que você vai estar lendo para poder entender mais rápido possível e resolver a questão na sua simplicidade. Ela é simples, só basta você conseguir interpretar melhor a questão. Eu faço engenharia civil, estou no primeiro semestre, fiz o Enem em 2010, experiência interessante. Estava bem nervosa para fazer a prova, só que estava confiante, né? Tinha estudado o ano inteiro e aí deu para fazer muitas questões. O problema foi só com a redação. A redação é um pouquinho... A gente sai pensando que tenha fechado e às vezes a nota não vem tão boa. Só os conhecimentos que você adquiriu durante o ensino médio fundamental, tá tranquilo, o que conta mais, né? Porque a prova são 180 questões, são 90 no primeiro dia, 90 no segundo, junto com a redação. Quando você vê as questões, geralmente tem um texto, são uns textos bem grandes, e quando você olha para baixo, a respostinha é bem pequenininha. Geralmente, as respostas estão já dentro do texto. Se você não tiver paciência para olhar o que tem que ser feito, você não vai conseguir dar conta, porque são muitas questões, né? E quando dá para o meio para o fim da prova, você pensa que você está lendo tudo igual. Tudo é a mesma questão, com o mesmo raciocínio. No meu caso, eu entrei para agronomia, mas eu queria engenharia civil. Então, eu mantive minhas notas boas na faculdade. E aí, quando eu abri o edital de mudança de curso, eu me inscrevi e mudei. Então, gente que às vezes se inscreve para alguma coisa no SISU, pensando que vai ter que cursar aquele curso que não gosta, dentro da universidade você já pode mudar de curso. A universidade propicia muitas coisas legais, né? Amizade, tem muitas feiras culturais, tem a feira de profissões, tem o restaurante universitário, você tem também auxílio médico, dentista. Bom, eu fiz o Enem em 2006, eu inscrevi minha nota no ProUni, né? E consegui uma bolsa para o curso de marketing, né? E ingressei em 2007, 2007.2. Ainda era a prova antiga, com o formato antigo. E a dificuldade maior que eu tinha era nas questões de exatas, né? Eu tinha muita facilidade com redação. E a dica que eu dou sobre redação é que você tem que utilizar a maior parte do seu tempo para organizar suas ideias. Dependendo do seu método de escrever, se você lembrar primeiro da parte da conclusão, você já coloca ali, aí depois você vai montando desenvolvimento, introdução, conforme as suas ideias vão surgindo na hora, né? Porque a ideia é você ganhar tempo. E aí eu lembro que eu fiz o rascunho, né? Sempre assim, dividindo um pouco as partes e depois montei o todo da redação. E é importante a gente focar bastante no assunto mesmo, para não escrever muito e assim não cometer mais erros, né? Porque quanto mais você escreve, maior o risco de você cometer erros, né, na redação. E o que é mais interessante também é o seu estado emocional no dia da prova, porque você gasta bastante tempo estudando, mas se no dia você não estiver bem e você ficar incomodado com o ambiente da sala, ou porque o fiscal está andando dentro da sala, está passando perto de você, ou ficar imaginando que seu colega está fazendo mais questões que você, então tudo isso afeta muito. Então é importante você sair bem, você sair confiante, para que você possa lembrar, né, do que estudou durante o período. Para mim, ingressar através do ProUni foi uma experiência interessante porque, apesar de não ter os benefícios que se tem na universidade pública, mas através do ProUni eu conheci um ambiente diferente, né? O meu curso era tecnológico, então tinha uma parte prática que eu tinha que pesquisar junto às empresas, no caso que é marketing, né? A parte difícil do ProUni é que você tem que ter um outro trabalho, uma fonte de renda para você se manter aqui em Fortaleza, né? Que é para você morar, para você se deslocar, enfim.
Foi bastante interessante para mim todo o tempo, né, do curso. E também, através do ProUni, você tem vários outros cursos que às vezes você não tem acesso pela universidade pública. Então, é um leque maior de opções, né? E eu acho que o interessante é você escolher o curso que você mais gosta. Se está na universidade pública ou numa particular e você pode tentar através do ProUni, o importante é você fazer aquilo que gosta.